Bom dia a todos e a todas. Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos começar mais uma semana. Que Deus continue nos abençoando poderosamente. Vamos estar atentos aí a mais uma semana, as nossas atividades, as nossas aulas, tá bom? Então, para iniciarmos, vamos orar agradecendo a Deus por mais esta semana, ok? Senhor Deus e Pai querido, muito obrigada, Jesus, por estar na Tua presença. Quero te apresentar a cada criança, Senhor, que está mais uma vez assistindo essas aulas, Senhor. Que haja entendimento, meu Deus, que o Senhor possa nos instrumentalizar nesta hora para darmos o nosso melhor. Fica conosco, nos dê um dia abençoado, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como vocês podem ver aqui na tela, nós vamos aqui falar hoje sobre um gênero textual, enunciado de problema matemático, tá bom? Essa será a nossa aula de hoje, juntamente com uma atividade, no qual nós vamos estar respondendo juntos esta atividade, ok? Um abraço para vocês. Vou estar saindo aqui, tá, gente? Pra gente prosseguir melhor. Muito bem. Gênero textual enunciado de problema matemático. Eu gostaria que vocês abrissem os livros de vocês no segundo módulo do livro de português, nas páginas 8 e 9. E vocês vão se deparar aí com esta imagem, ok? E nós temos aqui um tema: esportes, desafios para a vida. Eu acredito que muitos de vocês gostam de realizar esportes. Com certeza, vocês, meninos, devem gostar de jogar futebol. Alguns aí talvez gostam de vôlei. As meninas também possam gostar de futebol, de vôlei. Pode ser que alguém de vocês aí pode jogar natação. Enfim, são vários os esportes que existem. E os esportes, eles fazem bem para o nosso corpo, né? Nós precisamos também estimular o nosso corpo, certo? E por isso que vocês sempre estão fazendo educação física, quando estávamos no período presencial, justamente por isso, porque nós temos essa necessidade de nos locomovermos, de fazermos exercícios que beneficiem o nosso corpo. Precisamos correr de vez em quando, fazer umas caminhadas de vez em quando, nadar um pouco. Tudo isso faz bem para a nossa mente e para o nosso corpo. Então, bem no amarelinho aqui, no texto de vocês, está falando assim, vamos ler juntos. Praticar esportes é encarar desafios e superar obstáculos. Além de fazer o bem à saúde, proporciona autoconhecimento, respeito a regras e convivência em equipe. Quem vive o esporte, vive melhor. Muito bem, né, gente? Realmente, você se autodisciplina, você fica mais crítico em relação ao seu próprio corpo, certo? E, além de tudo isso, proporciona saúde para você, como eu já havia até mencionado para vocês, né? Então, e o texto enfatiza bem, quem vive esporte vive melhor. Então, uma pessoa que não faz esporte, geralmente ela é uma pessoa sedentária, vive doente, né? Não tem ânimo, tá? Por isso que os médicos, eles sempre recomendam que as pessoas façam algum exercício físico, mesmo que seja andar por 30 minutos, por 40 minutos, ok? Caminhadas, uma pequena corrida, porque realmente isso traz benefícios para o nosso corpo. E você, criança, também não deve ser diferente. Você também tem que ter essa disciplina de tirar um momento para caminhar, ok? Fazer algum esporte, seja futebol, vôlei ou natação, como esta criança está fazendo, né? Está aí nadando muito bem. E dá para perceber que é aquele nado, dá para perceber aqui
que é aquele nado de costas, né? Que é um dos mais difíceis que tem. Muito bem. Bem aqui, gente, temos umas perguntas. Eu gostaria que vocês copiassem essas perguntas no caderno, tá? E vocês aí mandassem aí uma fotinha depois, tá bom? Então, tem aqui atividade no caderno. Que esporte é representado nesta imagem? Acredito que vocês já sabem. Cite seus 3 esportes favoritos e comente por que você gosta deles. Terceiro, em sua opinião, qual é a importância do esporte na vida de uma pessoa? Então, vocês vão lá, copiem, ok? E respondam. Na próxima página 10, eu quero que vocês vão aí para a página 10, na verdade não é a 10, desculpando, é a página 12. Página 12, ele está aí mostrando para vocês o que é um enunciado matemático. É isso aqui que nós vamos falar agora, esse gênero textual, considerado um gênero textual, tá bom? Vamos entender o que é este gênero. O enunciado de problema matemático tem como objetivo apresentar dados que são números, tá, crianças? Criar uma situação problema. A gente vê muito isso quando nós estamos na disciplina de matemática. Os probleminhas que eu já coloquei para vocês, de adição, de subtração, em que nós vamos interpretar para poder responder, ok? Para análise, que é o que nós fazemos, analisar, né? Reflexão do leitor, você vai ler, vai analisar a questão, interpretar a questão, o que ela quer dizer, o que ela quer saber. Essas atividades medem um grau de conhecimento do leitor. Você vai lá, nós vamos lá ver qual é o seu grau de conhecimento, o que você entendeu por aquela questão, e podem apresentar textos ou imagens complementares. Então, todo enunciado de problema matemático, ele vai te apresentar um pequeno texto, ok? No qual você vai interpretar, e algumas imagens que vai complementar esse enunciado matemático, ok? Então, vamos aqui para a prática. Agora sim, nós vamos para a página 10, ok? Vamos aqui para a página 10. E vocês vão se deparar com o enunciado matemático, ok? Professora, e essa palavra aí, enunciado? Quando a gente está falando de enunciado, é a introdução da pergunta, do texto. É o que ele quer saber. Ele quer que você resolva esse problema. Então, enunciados são as perguntas, tá? Então, nós temos aqui, ó, um enunciado, tá? Tô circulando aqui para vocês. Veja os resultados de jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Então, isso aqui é um enunciado. Ele quer que você veja os resultados da equipe A, ok? Só da equipe A. Ele não quer saber da B, da C, da D, da E, da F. Ele não quer saber isso. Ele quer que você observe bem a equipe A, o torneio de basquete da equipe A. Então, todos esses textos que vocês estão observando aqui e essas imagens são enunciados, tá? São enunciados de problemas matemáticos. Professor, o que tem a ver com português? Tudo. Por quê? Você precisa treinar mais essa interpretação textual. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Uma interpretação do que está sendo exposto aqui para vocês, ok? Então, repetindo, vamos lá. Veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Então, observem bem que esse torneio aqui, a equipe A jogou com várias outras equipes. Equipe B, C, D, E, F, ok? Então, vamos aqui. O primeiro torneio.
Primeiro jogo, equipe A versus equipe B. Vocês estão observando? 105, equipe A, 99, equipe B. Segundo jogo, equipe A, 104 versus 103, equipe C. Então, os dois primeiros jogos até o momento, a equipe A vem ganhando, né? Terceiro jogo, equipe A versus equipe D. 96 a 87, equipe A ganhou de novo. Quarto jogo, equipe A de 81 fez 81 pontos e a equipe B, equipe E fez 93. Então, nesse caso aqui, a equipe E venceu a equipe A. E o quinto e último jogo do torneio da equipe A foi contra a equipe F. Então, a equipe A ganhou de 94 a 97. Então, observe que foram 5 jogos. Não foi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos. Ok? E de 5 jogos, a equipe A ganhou 4 e perdeu 1, que foi para a equipe E. Ok? Então, deu pra gente... A gente fez o quê? Uma interpretação deste enunciado, desta tabela, destes dados. Ok? Fizemos uma interpretação, tá? O objetivo aqui, crianças, não é fazer cálculos matemáticos. O objetivo aqui é nós interpretarmos esses enunciados de problemas matemáticos, ok? E é algo que vocês vão se deparar muito no decorrer das próximas atividades. Às vezes vocês questionam muito, professora, eu não entendi essa pergunta. Por quê? Tem que ler 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, para que você possa responder a questão. Então, é preciso interpretar cada palavra, cada detalhe. Aí, sabendo de tudo isso, vamos continuar interpretando aqui, de acordo com as informações desse placar. Letra A. Quantos jogos a equipe A disputou neste torneio? Eu falei para vocês que foram 5 jogos, não foi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos. Letra B, quantos jogos essa equipe venceu? Acabei de falar para vocês, a equipe A venceu 4 e perdeu 1. Então, foram 4 jogos, certo? Letra C, quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Olha só a pergunta. Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Então, tá aqui, ó, torneio de basquete. Ele quer saber o total. Então, está bem aqui, ó, todos os pontos que a equipe A fez durante o torneio, ok? Então, somando tudo aqui, vai dar 490, tá bom? Como eu falei para vocês, nosso objetivo não é fazer os cálculos, é interpretar as questões, ok? Letra D. Qual foi a média de pontos dessa equipe por partida? Média de pontos. Aí, na mesma página, tem aqui como você vai calcular essa média de pontos. Quando eu falo média, eu quero saber mais ou menos quantos pontos por torneio ou por jogos a equipe A fez. A média de mais ou menos quantos pontos por jogo. Então, o que é média de pontos? Vamos ver aqui. Média de pontos por jogo pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe em todos os jogos pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio. Então, o que você vai fazer? Voltando aqui, você vai somar o total. Na verdade, você já sabe qual é o total, porque respondemos aqui na C. O total de pontos aqui é 490. Então, você vai pegar 490 e vai dividir pelo total de jogos realizados pela equipe A. Então, qual é o total de jogos realizados pela equipe A? 5 jogos, ok? Isso corresponde à resposta da letra A. Quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio? 5. Qual foi o total de pontos da equipe A nesse torneio? 490. 490 dividido por 5 vai dar 98, ok? Muito bem. Então, essa é a média de pontos. Você vai pegar 490, que é o total, dividir por 5, que vai dar 98. Vocês podem aí até pegar a calculadora de vocês
e fazer para ver se realmente eu estou certa, tá? Muito bem. Bem aqui embaixo, gente, nós temos aqui uma referência. Professor, o que é referência? É de onde esse enunciado ele foi tirado, tá? De onde ele foi tirado, de onde ele foi extraído essa pergunta, esse enunciado. Então, foi tirado da onde? Da Conquista da Matemática. Tá? O nome do livro, 4º ano, Ensino Fundamental, ok? Quem organizou esse enunciado que escreveu foi José Ruiz Giovanni Júnior, tá? FTD, coleção A Conquista. Então, foi daqui que foi retirado, ok? Todas esses enunciados, essas informações para resolver, tá bom? Então, vamos aqui. Na página 11 e 12, nós vamos responder juntos, tá bom? Nós vamos responder juntos, quero que vocês observem bem. Qual é o tema explorado no problema matemático lido? Bem na página 11, a primeira questão que tem na interpretação oral, ok? Qual é o tema explorado no problema matemático? O tema explorado é o quê? Vamos lá. Qual é o tema explorado? Tá bem aqui. Um torneio de basquete, ok? O problema explorado, o tema explorado é um torneio de basquete. Nós estamos analisando um torneio de basquete, ok? Respondida a primeira. Segunda questão. Onde essa atividade matemática foi buscada originalmente? Como é possível saber disso? Onde essa atividade matemática foi tirada? Vocês lembram que eu falei bem aqui, ó? Tá bem aqui, ó. Ela foi tirada originalmente do livro A Conquista da Matemática, 4º ano, Ensino Fundamental, anos iniciais. E como é possível saber disso? É possível saber lendo a referência do texto. Essa bem aqui é a referência, ok? Super fácil. Terceira questão. Qual é a função desse enunciado de problema matemático? Assinale com um X a resposta correta. Qual é a função, gente, desse enunciado? Primeiro, apresentar dados sobre um evento esportivo com objetivo apenas de informar o leitor? Será, gente, que é só para informar? Só para dizer quanto foi o jogo, o que aconteceu, quem ganhou, quem perdeu? Será que foi só para isso? Próximo. Apresentar ao leitor uma situação-problema relacionada aos conceitos da matemática para análise e resolução. Então, eu acredito que a segunda está mais próxima do que nós estamos falando, não é? Apresentar ao leitor uma situação-problema, gente. Conceitos de matemática, para a gente analisar a resolução. Ou seja, nós estamos lendo, interpretando, analisando para chegar a um resultado correto, não é? Então, a resposta correta aqui, o marco X aqui na segunda, ok? Então, vamos continuar aqui. Na quarta questão, bem embaixo, contorne o problema matemático da página 10, os elementos a seguir de acordo com as cores indicadas. Então, aqui, vocês vão pintar de vermelho o quê? Número da atividade e introdução do problema. Número da atividade e introdução do problema. Vamos ver lá. Número da atividade e introdução do problema. Vocês, ó. Só um momento aqui que eu achei o ícone. Vocês vão circular de vermelho o número da atividade e introdução do problema. Ó, vão circular de vermelho, ó. Número da atividade, tá bem aqui, gente, ó, no 4, é a atividade 4. E a introdução do problema, isso aqui tudo é a introdução do problema, ó. Veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete, ok? Próximo, que é um verde, né? Questões que compõem atividade. Verde. Bem aqui as questões que compõem a atividade. A, B, C, D. Ó, questões que compõem a atividade. Essas aqui são as perguntinhas para poder resolver o problema. Aí tem um azulzinho, não é?
O azul está falando o quê? Informações para análise. Informações para análise. O que está te trazendo informação para você analisar? Essa tabela aqui, você vai circular de azul, ó. Circulou de azul. Tudo isso aqui é as informações desse problema. Tudo o que a equipe A fez, com quem ela jogou, quantos pontos, quantas ela ganhou, quantas ela perdeu, enfim. São as informações para análise. De amarelo, imagem para ilustrar a atividade. Olha aí, ó. Tá bem aqui do ladinho, ó. Bem aqui, ó. Aqui as meninas aqui jogando basquete. De amarelo. E o último é o quê? Roxo, né? Aqui no meu não tem roxo. Eu vou botar aqui um rosa, tá bom? Mas no seu você faça roxo. Dica de como resolver a questão. Dica de como resolver a questão, gente. Como é que a gente vai resolver essa questão? Eu tenho que passar aqui, peraí. Apagar tudo. Ui, peraí, gente. Isso. Dica de como resolver a questão. Tá bem aqui a dica, tá? Aqui tá a dica, aqui de rosa. Tá aqui a dica. A média de pontos por jogo pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe em todos os jogos pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio. Então, essa aqui é a dica. Vocês vão circular de roxo, tá bom? Acredito que deu para entender bem aí, tá? Muito bem. Ficou esclarecido. Aí, na outra página 12, vocês têm a quinta questão. Observando o placar apresentado, responda. Qual foi a única equipe? Qual foi a única equipe que venceu? Desculpa, gente. Qual foi a única equipe que venceu a equipe A nesse torneio de basquete? Qual foi a única equipe? Vão lá, dá uma olhada. Teve uma equipe que a equipe A não conseguiu vencer. Super fácil, analisa lá. Para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática é preciso realizar? Em sala de aula, eu já até enfatizei que quando vocês verem nesses enunciados de problemas matemáticos, a palavra diferença está relacionado à subtração, ok? Marquei um X aqui, ó, subtração. Divisão não? Não, nada a ver. Adição também não, adição é para adicionar, somar, colocar, juntar. Divisão não, divisão o nome já está dizendo, é para você dividir resultados, quantos cada um vai ficar com o quê, enfim. Tá? Então, é subtração. Quando você vê essa palavrinha diferença, você está relacionada à subtração, ok? Sexta questão. Para responder a questão C, apresentada no problema, qual operação matemática é preciso realizar? Então, vamos aqui voltar à questão C, tá? A questão C, ok? Vou botar aqui de rosa de novo a questão C, bem aqui, ó. Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Então, quantos pontos? Se eu tô perguntando quantos pontos, eu quero saber o total, não é? Eu quero saber o total. Então, no caso, é uma soma, ok? Não tem palavra diferença, não tem nada disso, ok? Vamos voltar. Então, vou digitar aqui para vocês, certo? Então, o que? A adição, ok? Sétima questão. Resolução da questão D apresentada no problema depende da resposta de quais outras questões? Gente, de A e C. Professora, mas por que A e C? Vocês lembram que a A, vocês voltem lá no texto, lá no enunciado, que a A, ela pergunta assim, quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio? Quantos jogos? 5. E a C, quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? 490. Então, a D, você vai pegar o total da C,
e dividir por 5. Vocês lembram que a gente falou? Então, a D só depende das respostas de A e C. A, que são 5 jogos, e C, 490 pontos. 490 dividido por 5 vai dar 98. Ok? Explique sua resposta. Aí você vai escrever: é preciso dividir o número total de pontos da equipe pelo número de jogos disputados. Você vai o quê? Dividir o total de pontos, 490, ok? Vai somar, vai pegar a soma 490 e vai dividir pelo número de jogos disputados, que é 5 jogos, ok? Muito bem. Questão 8. Assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada na questão D do problema matemático. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui uma coisinha legal. Vamos aqui. Assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada na questão D do problema matemático. O que quer dizer essa palavra média? Nota mínima para aprovação escolar? Não, né, gente? Nada a ver. Lá tá falando sobre torneio de basquete, né? E de quantos pontos, enfim. Próximo, resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas. Exatamente, é isso aqui, que é a média. É o resultado de uma soma, que é 490, dividido pelo número de parcelas somadas, que no caso é 5, ok? Xícara de café com leite, gente, nada a ver, né? Então, essa aqui não, essa aqui também não. Então, a palavra média quer dizer que é o resultado de uma soma. Qual foi essa soma que a gente viu lá? 490. Vai ser dividido pelo número de parcelas somadas. Então, quantas parcelas foram somadas? 5. Não é? Não foram 5 partidas? Cada partida não foi um ponto diferente, pontos diferentes? Pois é, somando tudo aquilo dá 490. Ok? Gente, obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, me chame lá no privado, tá bom? E nós vamos colocar lá uma atividade de continuação de gramática, tá? Sobre verbo na terceira conjugação, que é o verbo ir, tá bom? Um abraço.